unidade 3 de vocês, ela vai falar a respeito do surgimento do período entre guerras, onde vai ocorrer a crise americana da quebra da Bolsa de 1929, a criação do fascismo e a criação do nazismo, além, obviamente, da estruturação da Segunda Guerra Mundial. Nesse vídeo nós vamos estar vendo o processo da quebra da Bolsa de Nova York, o nazismo e o fascismo, iniciando com o processo dos Estados Unidos da América. Vamos tentar analisar o que aconteceu com os norte-americanos após a Primeira Guerra Mundial. Eles saíram vencedores? Saíram vencedores. Lembra do processo do Tratado de Versalhes, onde os países que venceram vão ganhar indenizações? Então eu posso dizer a vocês que os norte-americanos vão ser um dos principais países que vão mais lucrar com o final da Primeira Guerra Mundial. Nesse instante, no final desse grande conflito, se instaura na década de 20 um aumento industrial norte-americano. A cada vez mais os Estados Unidos vão se engajar em obter recursos financeiros para implementar a industrialização no local. Então eu posso dizer que nesse período pós-Primeira Guerra Mundial, os norte-americanos saíram para uma era de prosperidade econômica para toda a sociedade norte-americana, porque vai haver um grande aumento do consumismo, produtos principalmente industriais de insumos. Produtos de insumos são produtos importantes que eu preciso para a minha sobrevivência. Uma outra característica, além da glorificação da prosperidade norte-americana após a Primeira Guerra Mundial, vai ser a criação da emenda Susan-Anthony, que vai ser o início do processo de, por lei constitucional, as mulheres teriam direito ao voto, ou seja, o voto feminino. Mas vamos parar para analisar. A todo instante eu estou dizendo a vocês que os Estados Unidos conseguiram um grande avanço econômico após a Primeira Guerra Mundial e vai começar a desenvolver cada vez mais a sua industrialização. Eu posso dizer com plena certeza que nesse período que nós estamos estudando, os Estados Unidos estão economicamente como um dos países mais ativos em relação ao desenvolvimento capitalista industrial. Posso dizer também que a própria sociedade norte-americana, quando aumentar essa vinda do consumo e o grande acúmulo de dinheiro devido à estrutura após a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? A maior parcela dessa sociedade resolve investir em bolsa de valores. Eu não sei se vocês sabem como que uma bolsa de valores funciona, mas a cada empresa, isso foi dito no ano passado entre a gente, mas a cada empresa que consegue montar ações e encaminhar para a bolsa de valores, as pessoas poderiam comprar ações dessa empresa. Quando a empresa lucrasse, ela consequentemente ganharia também os lucros por ter se associado por meio das ações. Mas eu tenho uma grande quantidade de dinheiro onde as pessoas vão começar a investir em ações da Bolsa, principalmente da Bolsa de Nova York. No entanto, não existiam ações suficientes para a quantidade de pessoas que vão começar a investir na Bolsa de Valores. O que passa a ocorrer a partir disso? A Bolsa de Valores quebra em 24 de outubro de 1929. E com a quebra da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos passam a entrar num grande desenvolvimento de crise econômica e financeira, não só para a ordem política, mas para a ordem social. Eu posso dizer o seguinte, que nesse instante vai haver um maior número de mercadorias industriais para um menor número de consumidores. Por quê? Se a maior parcela da população norte-americana pegou o seu dinheiro e investiu na Bolsa de Valores, eles não teriam mais verba para poder continuar a comprar e a consumir de forma industrial. Os Estados Unidos entram no processo de crise generalizada econômica. Compreenderam, gente? Esse processo vai começar a dar um salto de mudança em dois períodos. A partir
do governo de Roosevelt em 1932, onde ele vai adquirir um sistema chamado de New Deal, onde ele vai poder investir em obras públicas, controlar os preços e a superprodução das indústrias e, além disso, vai diminuir a jornada de trabalho dos trabalhadores, dos operários das fábricas. É só vocês analisarem. A partir do instante que eu tenho uma diminuição da produção para aumentar o consumo concreto, onde as pessoas pudessem comprar, menos trabalhadores ou jornadas de trabalho eu tenho. Qual é a ideia do Roosevelt? Conseguir um processo de estabilização da economia norte-americana. A outra fase que eu digo para vocês de forma de recuperação dessa economia só vai acontecer durante e após a Segunda Guerra Mundial. Entendido? Ainda nesse mesmo intercurso de período, a gente tem o surgimento de ideologias políticas, que são o nazismo e o fascismo. A gente vai iniciar agora com o processo do fascismo, que aconteceu no território italiano. Todos lembram o que aconteceu com a Itália no final da Primeira Guerra Mundial? Inicialmente, ela apoiava o lado dos alemães e quando passou a perceber a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ela muda de bloco. Lembra? Passou da Entente para o lado da Aliança. No entanto, após a Primeira Guerra Mundial, ela não ganha compensação financeira dos países vencedores. Então, ela sai sem dinheiro, uma crise econômica generalizada dentro do país que vai acarretar, consequentemente, ao desemprego, à fome e às mortes. A Itália, nesse período pós-Primeira Guerra Mundial, ela vai sofrer uma grande crise econômica. Nós já vimos o porquê. Benito Mussolini, ele surge como um grande governante que tenta impor uma nova ideologia política para tentar recuperar a estrutura econômica do território italiano. Uma das primeiras coisas que ele faz é a Marcha sobre Roma, onde ele tenta impor o ideal ditatorial fascista como um meio de recuperar o desenvolvimento do país, ok? Após isso, ele vai instaurar, por meio de um golpe, um governo denominado como governo fascista, que se encaixa no regime ditatorial, pessoal. Ele era ditador? Sim. Uma das coisas que vai ser imposta durante esse regime de Benito Mussolini é fim dos partidos de oposição, censura à imprensa, a polícia secreta, como forma de um policiamento que conseguisse organizar a sua oposição e assim puni-la. Outra coisa, ele vai conseguir o apoio da camada católica, principalmente não só daqueles que eram adeptos, mas também da Igreja Católica por meio do Tratado de Latrão. O que vai dizer esse Tratado de Latrão? O Benito Mussolini vai conceder para a Igreja Católica um território independente dentro da Itália, denominado como Vaticano. Tendo a concepção de que a maior parte da parcela italiana era e é católica, todas as pessoas vão passar a apoiar aquilo que o regime católico dizia, ou seja, apoiar politicamente o governo de Mussolini. Perfeitamente, pessoal. Além disso, Mussolini vai ter o apoio das elites e das classes médias, levando em consideração que tudo isso que nós estamos conversando já é dentro do regime ditatorial de Mussolini, que por meio da Marcha sobre Roma, ele consegue convencer a população italiana que a forma ditatorial fascista conseguiria desenvolver novamente a organização do Estado italiano. Muito bem. Passando do regime de Mussolini, nós vamos até a Alemanha, onde eu vou falar sobre o processo do nazismo. Todos já ouviram falar sobre o processo de regime nazista e nós vamos entender sobre o líder nazista denominado como Adolf Hitler. O Hitler, ele vai tentar impor para a Alemanha um regime de um partido denominado como Partido Nazista. E dentro dessa ideologia nazista, ele vai impor o quê? Um processo que o povo
alemão era um ser, indivíduos superiores, denominados como raça ariana. Além disso, ele defendia o processo de antissemitismo, que era o ódio aos judeus, porque ele justificava tanto ódio em relação a essa sociedade, a esses indivíduos, alegando que se a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial é porque não houve o apoio extremo e nacionalista de todas as pessoas alemãs, todas as que faziam parte do processo da união do pan-germanismo. Se os judeus da Alemanha não ajudaram, não contribuíram financeiramente, a culpa pela crise generalizada após a Primeira Guerra na Alemanha seria estipulado aos judeus. Muito bem! Além do antissemitismo, o Adolf Hitler defendia o processo de espaço vital. O que significa isso? Para ele tentar recuperar aquilo que foi perdido durante a Primeira Guerra Mundial, a ordem era: nós temos que anexar territórios de forma bélica para que a gente consiga formar um poderoso império e, consequentemente, passar a influenciar e passar a acumular produções industriais. A ideia de Adolf Hitler seria essa. Uma outra coisa, ainda falando sobre o governo de Adolf Hitler, quando ele assume o governo, sobre a característica de Führer. O Führer nada mais é do que o líder da Alemanha. Ele vai congelar os salários para tentar pegar a parcela de verba que a Alemanha tinha, passar a injetar no desenvolvimento da economia, fazendo com que as indústrias de base conseguissem se desenvolver e, consequentemente, diminuir o processo do desemprego no território. Com o desenvolvimento industrial, mais trabalhadores ele necessitava. E, com isso, ele conseguiria estabilizar ou iniciar a estabilidade da economia alemã. Uma outra coisa característica de Adolf Hitler é a sua aliança ao território italiano, ou seja, ao governo italiano regido por Benito Mussolini. Meus queridos, essa videoaula é para falar a respeito dessas três fases, chamadas de fases entre guerras, que é a crise econômica norte-americana, a constituição do Partido Fascista ou Partido Fascista e a elaboração e a criação do Partido Nazista sob a liderança do Adolf Hitler. Nas próximas aulas nós estaremos falando ainda sobre essa unidade 3, sobre os processos que vão gerar e as consequências, obviamente, da Segunda Guerra Mundial. Um abraço e até mais!